Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olá, boa noite. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estamos aqui no nosso 15º dia do jejum de Daniel. Chegamos a 71% do nosso propósito, do nosso alvo. Eu espero que todos estejam bem, estejam aí felizes, estejam na expectativa, determinados, focados e com fé acima de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos a oração da abertura do nosso 15º dia de jejum de Daniel. Pai Celestial, pedimos a sua bênção, a sua graça nesse momento. Glorificamos a Ti, Senhor, pela sua bondade, a sua infinita misericórdia. Que cada irmão, cada irmã, Senhor, dos que estão participando e todos aqueles também que acabam assistindo as lives, mesmo que depois de publicados, recebendo a mensagem, a oração, que o Senhor esteja derramando as suas bênçãos maravilhosas sobre a vida de cada um. Que a graça e a paz seja com todos. Prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor cura os feridos, o Senhor destrói os seus inimigos, o Senhor liberta os cativos e os oprimidos. O Senhor cura os feridos, o Senhor liberta os cativos e os oprimidos. Todo espírito de doença, fora daqui, todo espírito de miséria, fora daqui, pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Todo espírito de doença, fora daqui, todo espírito de miséria, fora daqui, pois a igreja prevalece sobre toda maldição. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor prevaleceu sobre todo o império das trevas. O Senhor com autoridade revestiu sua igreja. O Senhor cura os feridos, o Senhor destrói os seus inimigos, o Senhor liberta os cativos e os oprimidos. O Senhor cura os feridos, o Senhor destrói os seus inimigos, o Senhor liberta os cativos e os oprimidos. Todo espírito de doença, fora daqui, todo espírito de miséria, fora daqui, pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Todo espírito de doença, fora daqui, todo espírito de miséria, fora daqui, pois a igreja prevalece sobre toda maldição. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja exaltado nas nossas vidas
Obrigado, Senhor. Mais uma vez, então, nós cumprimentamos a todos com a paz, graça e a paz, paz e graça, shalom, paz do Senhor, paz, que Deus esteja com todos, fortalecendo vocês a cada momento, a cada instante, e nós que já estamos aí no 15º dia, estamos caminhando, entramos na semana derradeira, e estamos seguindo para concluir nosso projeto, nosso trabalho no domingo. Então vamos lá dar as boas-vindas aqui. Opa, hoje Paulo Pozincha mudou. Mara Danelon, Fabrício Galon, segundão, Cláudia Aparecida, terceira, Gelciano, Renata Placidelli, Catarina Augusta, Dani Arantes, Ilza Toniza, Juliana Migliorini, Fábio Souza, Joyce Camila, Diana Mello, Érica Matos, Mauro Andriotti, Dani Arantes, Leonilda Vitor. Deus abençoe a todos, que sejam momentos bem abençoados. Juliana Migliorini, não sei se eu falei você, então deixa eu falar agora. Se falei, falo 2 vezes, mas é melhor do que não falar. Deus abençoe. No final a gente dá um outro alô para todos aí. Vamos então receber a palavra do Senhor desta noite. A palavra do Senhor, nós vamos estar falando sobre as 7 amarras que prendem a sua vida. Eu vou falar 3 hoje, amanhã eu falo 4 para não ficar grande, não ficar extenso, então hoje eu vou falar sobre 3. 3 das 7 amarras que prendem a sua vida, e amanhã, se Deus assim nos permitir, no nosso 16º dia, nós estaremos falando sobre as outras 4. Você parou para se perguntar por que muitas vezes a situação parece que não muda na sua vida? Porque muitas vezes é feita oração, pergunta o que fez de errado, e não há nenhuma resposta, ainda que nós já colocamos uma palavra sobre o silêncio de Deus, né? Seria interessante revê-la. Por que as pessoas invejosas conseguem atrapalhar tanto a vida de uma pessoa com a sua família, especialmente no trabalho? De repente, é o seu caso. Por que os filhos não se firmam no caminho do Senhor? Muitos voltando para o mundo, perdem o interesse das coisas espirituais. Quais coisas que contribuem para isso? Por que de repente o marido, a esposa vive perturbado, nervoso, nervosa? De repente os pais em casa, aquele tropé danado, estão sempre perturbados, nervosos, discutindo. O que acontece? Além dos problemas espirituais, mas naturalmente que os problemas espirituais eles encontram brechas para poder fazer isso. Por que o adultério entra na vida de um casal que parecia ser feliz? A palavra de Deus, como resposta, ela é cirúrgica. Primeiro ela corta e arranca, e dói muito. Mas depois ela sara e a bênção se torna realidade. E eu espero que todos possam estar ouvindo atentamente a palavra. Vício é uma tendência, um hábito de praticar o mal. Os vícios são atrasos de vida. Os vícios são amarras, são laços que prendem a sua vida e te impedem de seguir em frente, de vencer e ter sucesso. Esses vícios são frutos de uma mente escrava. A geração de Moisés tinha uma mente escrava. Eles, os seus pais, os seus avós e os seus bisavós. Atualmente as igrejas estão cheias de mentes escravas, que não conseguem pensar além do material que lhes é jogado como um mantra. Coisas materiais. A mente escrava, ela aprisiona a pessoa. A pessoa nunca vai sonhar com aquilo que nunca imagina em sua vida, especialmente na vida espiritual. Nós temos cristãos hoje que são verdadeiramente como o Tiranossauro Rex, atrofiadinho assim, né? Espiritualmente e materialmente o corpo grande. A mente escrava, ela impõe um cabresto na vida da pessoa que não consegue ver o lado espiritual e por isso não terá uma experiência de gratidão. A primeira geração de Moisés, ela morreu no deserto, reclamando, murmurando, se desviando dos mandamentos de Deus, apenas buscando aquilo que era de caráter material, água, comida, bem-estar, prazeres carnais, bens materiais, etc.
A pessoa terá muitos vícios, os quais praticará achando que é normal na vida do cristão. Aliás, hoje o cristão, pouca coisa está diferindo do mundo. E não percebe que esses vícios amarram, acorrentam suas vidas. Aquela geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida por Deus. Esses vícios são comuns, mas não são normais. Eu vou repetir, esses vícios são comuns, mas não são normais. Esses vícios estão amarrando a sua vida sem que você perceba. Não tente se justificar, dizendo que pouca coisa não vem fazendo. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para mudar a realidade da sua vida atual e te conduzir para uma vida plena como é a vontade de Deus. Ainda há umas mensagens que deverão desafiá-lo, mas primeiro precisa passar por essa. Essa aqui é como aquela porta do banco, que você tem que deixar o metal, tudo que é metal para fora, para você poder adentrar. Existem essas 7 portas que abrem a entrada de demônios, e com eles tudo o que não presta entra na sua vida e fica resistindo, não querendo ir embora. Ouça a voz do Espírito Santo para você agora. Falem diariamente uns com os outros a respeito dessas coisas, enquanto ainda há tempo, para que nenhum de vocês, cegado pela fascinação do pecado, se torne endurecido contra Deus. Porque se formos fiéis até o fim, confiando em Deus, tal como fizemos no princípio, quando nos tornamos cristãos, participaremos de tudo quanto pertence a Cristo. Mas o tempo é agora. Nunca se esqueçam da advertência. Hoje, se ouvires a voz de Deus falando a vocês, não endureçam seus corações contra ele, como fez o povo de Israel quando se rebelou contra ele no deserto. Hebreus 3, capítulo 3, versículos 13 ao 15 na Bíblia Viva. Nós vamos então, das 7 portas hoje, nós vamos falar de 3. 7 vícios que amarram a sua vida. Primeiro, xingar. A palavra em português vem do angolano coxinga, que significa injuriar, descompor, e passou a ter o significado de agredir por meio de palavras. Todo o universo foi construído por palavras. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E já aprendemos que nossas palavras têm poder. Provérbios 18, 21, nós lemos: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O que foi falado não tem mais como voltar. O verbo xingar em hebraico é mekhalel, que vem de kalal e significa amaldiçoar, ser desprezível. Em hebraico não existe xingamento. Não tem como xingar outra pessoa em hebraico, porque o hebraico é uma língua santa. Segundo Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo escreve que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não tem como xingar numa língua santa. Jó 2,9 ele diz: e sua mulher lhe disse, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Em hebraico é bará. Bará é abençoar. Didaticamente se traduziu como amaldiçoar, porque era essa a intenção do autor. Quando você xinga alguém, você se coloca numa posição de arrogância muito grande, parecida do diabo. Sua arrogância te impede de pensar que você é muito melhor do que a pessoa que você xinga. Quando eu xingo alguém, eu coloco essa pessoa numa posição de humilhação tão grande. E nesse caso eu também me coloco na posição de Deus, porque somente Deus pode humilhar uma pessoa. Aí começa a complicação. Xingar, mehalel, significa amaldiçoar. Isso é, tirar a essência de Deus da pessoa a quem eu xingo. E isso é uma atitude muito séria, que Deus não vai deixar sem correção. Salmo 40, 15, versículo 15, nós lemos: sofram perturbação por causa da sua ignomínia, vergonha, né? Os que dizem bem feito, bem feito. A palavra sofrer perturbação é shamam em hebraico. Estar aterrorizado, estar perturbado, que causa ruína, sem paz. Bem feito é reak. Bem feito, feito no capricho. Mas é uma interjeição que pode significar algo harmonioso ou uma comemoração pela desgraça de outra pessoa. E nesse aqui é o sentido, é uma comemoração pela desgraça de outra pessoa. Salmo 70, versículo 3, ele fala: retrocedam por causa de sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. 3 vezes na Escritura há duras punições para aqueles que falam bem feito. Xingar amarra a sua vida.
Xingar atrasa a sua vida e não te deixa alcançar o sucesso. Ezequiel 25, 3 e 4, nós lemos assim: Dize aos filhos de Amon, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Se não devemos xingar qualquer pessoa, pior ainda xingar seu filho, sua filha, seus netos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, pais, avós. Jesus morreu na cruz por todos eles, não se esqueça disso. Colossenses 4,6, o apóstolo Paulo nos orienta: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Temperar com sal, um prato de sopa, um prato de arroz, feijão, você joga 1 quilo de sal, não dá para comer. Sem sal, fica difícil. Também lemos a orientação da palavra do Senhor. Assim como a língua é uma coisa pequena, mas que prejuízo imenso pode provocar. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma centelha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim, a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Xingar aquilo que fazemos no banheiro também não, né? São coisas terríveis. Porque olha aqui aquilo lá. Quando você xinga, fala palavrão, fala palavra de bobagens, fala palavras maliciosas, conta piadas com sentido malicioso, fala palavra para ofender alguém, nesse momento estão acontecendo 3 coisas. Primeiro, o inferno está usando a tua língua, a tua boca. Tiago 3,6 nos orienta assim: e a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Tiago 3,6 da Bíblia Viva. A segunda, a sua língua vai destruir a sua vida. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Tiago 3,6 na Bíblia, na linguagem de hoje. Porque tudo que você fala, você atrai para você. Eu vou repetir. Tudo que você fala, você atrai para você. Então assim, se você puder repetir aí, repita aí, ó. Tudo que eu falo, eu atraio para mim. Eu atraio para mim mesmo. Tudo que você falar, você vai atrair para você. Terceiro, e a sua língua vai destruir a vida de outra pessoa. Umas vezes a língua dá louvores ao nosso Pai Celestial e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Queridos irmãos, é evidente que isso não está certo. Tiago capítulo 3, versículos 9 e 10. Então, a primeira coisa que amarra a tua vida é xingar. É o número 1, é o top 1. Segundo, uma outra coisa muito comum na vida dos cristãos de hoje, especialmente os evangélicos: a mentira. Salmo 7,14 nós lemos assim: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Salmo 5,6 nós temos: destruirá aqueles que falam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mentir é falar ou dizer algo contrário à verdade. O diabo é o pai da mentira, nós já lemos, né? Jesus disse em João 8,44. E portanto a mentira é um instrumento diabólico que o homem usa para a sua própria perdição. O mais triste é que o homem ama a mentira, não ama a verdade, pois ele é mau por natureza. Romanos 1,25, Apocalipse 22,15. A mentira tem pernas curtas porque a verdade chega sempre mais depressa. Pesquisas indicam que as pessoas mentem sobre 25% do que falam. Quer dizer, de cada 100 palavras, 25 é mentira. Meu Pai eterno. Outro dado aponta que uma mentira vem aos nossos lábios cerca de 200 mentiras por dia. Em média, uma mentira a cada 5 minutos. Imagina quanta influência tem o diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus disse isso lá em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo,
E quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos irão para o lago de fogo e enxofre, naturalmente. Apocalipse 21:8 não deixa dúvida nenhuma. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, mentiroso é bom já se preparar. Ou se converte e se arrepende, ou há vários tipos de mentiras. Primeiro, nós vamos falar da mentira fingida ou dissimulada. Num elogio falso, esconde-se a verdade do que se sente. Lucas 20:21, nós vemos isso. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Os escribas agiam assim. Era uma mentira fingida, dissimulada. O segundo tipo é a mentira bajuladora. Dizemos o que a pessoa quer ouvir porque temos os nossos interesses. Você sim é uma pessoa maravilhosa. Aproveitando a ocasião, você não pode me emprestar R$800 até o mês que vem? Essa é uma mentira bajuladora. Terceiro tipo é a mentira branca, chamada mentira branca. É considerada uma mentira bondosa, contada somente para garantir a interação com as outras pessoas, ou para não desapontar alguém. Nossa, como você está chique, tudo combinado. Depois diz consigo mesmo: que horror, como engordou, que roupas ridículas, roxa com alaranjado e vermelho. Terceiro, a mentira mascarada. Quando não podemos prejudicar uma pessoa diretamente, fingimos uma situação e tiramos uma casquinha. Pergunta por uma pessoa para saber sobre ela com a intenção de fofocar caso esteja se dando mal. Eu sabia que era fulano, ela nunca me enganou. Sei não, esse cara tem jeito de ser vagabundo. Então é algo mascarado. Eu vou arrumar um jeito de poder ofendê-lo. O quinto tipo é a mentira do falso testemunho. É feita com uma trama para puxar o tapete de alguém, para matar o relacionamento de amigos, para roubar a paz, para destruir casamentos. Esses verbos pertencem ao diabo, né? Matar, roubar e destruir. Judas a usou com um beijo para atrair Jesus. Em juízo numa questão se apresenta, mas é uma testemunha falsa. Jesus sofreu esse tipo de mentira que viola os 10 mandamentos, não dirás falso testemunho. E temos o sexto tipo de mentira, que é a mentira da traição. É típica de pessoas que traem a confiança de alguém. Do filho que mente para os pais, do marido que trai e mente para a esposa, da esposa que trai e mente para o marido, do pai ou mãe que mente para o filho, do funcionário que mente para o patrão, do patrão que mente para o funcionário, do membro que trai seu pastor e do pastor que trai algum membro, e assim vai, né? Pela frente diz palavras maravilhosas à pessoa, jura fidelidade, mas pelas costas critica, faz fuxicos, fofocas, mexericos e tudo quanto o diabo puder ajudar a fazer. Temos ainda a mentira gananciosa. Ela é típica dos políticos corruptos. No Brasil estamos nadando de braçada de ver isso. E todos os que desejam cargos, benefícios, dinheiro, fama, riqueza, prometem e não cumprem. Aliás, né? Qual político promete e cumpre, né? Se fosse assim. Das pessoas que querem vender algo e garantem a qualidade do mesmo, cobram caro e depois o comprador descobre que foi enganado. Comprou o gato por lebre, diz aí o ditado. Também das pessoas que querem comprar algo e percebendo que o vendedor não conhece muito o que está vendendo, desmerece o produto, obrigando o vendedor a vendê-lo por um preço bem abaixo do valor. E temos também a mentira silenciosa ou mentira por omissão. É a mentira de quem sabe quem é o culpado, mas omite isso, fica em silêncio. É quem acoberta o erro, torna-se cúmplice daquele pecado e pratica mentira silenciosa ou mentira por omissão. É da pessoa que se finge de morto, para que a verdade não venha à tona. Fez algo errado ou deixou de cumprir uma ordem, mas não diz nada. Se descobrirem, tudo bem, se não, fica caladinho e passa batido. É igual, ela é muito comum com troco, né? De repente você não percebe que a pessoa te deu troco a mais, você fica numa boa. Fica numa boa, sossegado, né? Ou você viu que caiu o dinheiro de uma pessoa, você cata, não fala nada. Tá aí. Se você é mentiroso ou mentirosa, então sabe que a mentira também acorrenta a sua vida, que não vai para frente, com a bênção de Deus, até porque Deus odeia mentira. E o terceiro tipo que nós vamos falar hoje é a inveja.
Provérbios 14:30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A King James traduz assim, atualizada: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Podridão aqui que traduz a palavra Hakab. Significa podridão, apodrecimento, e vem de apodrecer, Hakab. Inveja é kiná, significa ciúme, atitude ciumenta. Essa palavra significa uma intensa paixão nos ciúmes, que é maior do que a ira. Que é maior do que a ira ou cólera de uma pessoa. O que tem mal olhado, se diz que tem mal olhado. A palavra inveja, ela vem da palavra latina invidia, que por sua vez é uma derivação do verbo invidere, olhar com malícia. Para o dicionário Michaelis, inveja pode ter dois significados: sofrimento de ódio, desgosto ou pesar, que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outro, ou desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça, cupidez. A psicologia, de uma forma geral, ela define inveja como o deslocamento de energia do potencial de determinado indivíduo para a exacerbada preocupação com a satisfação e prazer de outra pessoa, normalmente íntima do sujeito em questão. Às vezes nem é tão íntimo assim, né? O neurocientista japonês Hidehiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica de Tóquio, ele realizou um estudo chamado Quando a Sua Conquista é a Minha Dor e a Sua Dor é a Minha Conquista, correlações neurais da inveja e do Schadenfreude. Esse estudo foi realizado com 19 pessoas, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária de 20 anos, portanto numa idade top, né? Quando ele sentiu inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro ativada. Takahashi percebeu que quanto mais intenso o sentimento de inveja, maior a atividade registrada nessa área. Essa parte do córtex é responsável pela dor física e também associada à dor mental. Portanto, a inveja dói como uma dor física, como diz o provérbio. Então, Salomão já sabia o que estava dizendo, né? Schadenfreude é um termo alemão sem tradução para o português, que é utilizado para definir o sentimento de alegria ou satisfação diante do dano ou infortúnio do outro. Se traduzir bem literalmente, simplificando um português simples, é o bem feito, né? Porque quando você fala bem feito, você está sentindo prazer com a desgraça do outro. E eles resolveram dar esse nome ali de Schadenfreude. O termo é resultado da junção de duas palavras alemãs, Schaden, que significa dano ou prejuízo, e Freude, que significa alegria ou prazer. Os tipos de invejosos. No mesmo estudo, o Hidehiko Takahashi, ele identificou 5 tipos de pessoas invejosas que podemos encontrar ao longo da nossa vida. Primeiro, o invejoso sarcástico. O invejoso sarcástico camufla sua inveja com um falso senso de humor, com um tom sarcástico. Ele não ataca diretamente quem inveja, porém sempre dará um jeito de falar mal das fraquezas e erros da pessoa da qual tem inveja. Sua principal forma de ataque é diminuindo as pessoas e as inferiorizando. Não é? Então, você é isso, aquela pessoa, não, essa pessoa não é tudo isso não, e não é tudo. Então, você está vendo que é um invejoso sarcástico. Já não basta mentir, ainda é invejoso. Invejoso direto. Ao contrário do invejoso sarcástico, o invejoso direto vai demonstrar sua inveja de maneira direta, com o intuito de fazer o outro se sentir mal. Esse tipo de invejoso é inseguro, com baixa autoestima e personalidade agressiva. Ele vai detalhar as falhas, os defeitos e os erros da pessoa que tem inveja. Os invejosos diretos são pessoas tóxicas e que você precisa manter longe da sua vida. Quanto mais longe, melhor. Também identificou o invejoso pessimista, o terceiro tipo. Esse invejoso quer minar sua moral e te desmotivar. Ele sempre vai colocar pontos negativos em notícias boas que você der. Sua principal arma são os argumentos e comentários negativos. Quer dizer, tudo que você... Não faz isso, não, isso não vai dar isso, não dá em nada, isso assim. Tudo sempre é não para você. Quarto, invejoso competitivo. O invejoso competitivo não vai demonstrar sua inveja com palavras, mas sim com ações. Ele sempre vai arranjar um jeito de estar no mesmo patamar que você ou acima. Ela não se satisfaz com o que tem. Você trocou de carro? Ela vai e troca também. E será sempre assim. Ele costuma dizer que é você quem tem inveja dele.
Muito legal isso, hein? Quinto, o invejoso à espreita. O invejoso à espreita no início vai ser um observador. Ele vai esperar o momento certo para soltar o eu te disse e cutucar a sua ferida. Vai ter prazer nisso. Muitas vezes podemos não perceber, pois eles não vão falar nada que te compare com eles. Além disso, eles podem te oferecer conforto, mas para eles será como uma forma de se sentir superior com a sua humilhação. Não podemos ter inveja. Provérbios 23:17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não conviva com gente invejosa, mesmo da família. Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Então não tenta fazer isso não. Jesus foi entregue por inveja. Mateus 27:18. José do Egito foi vendido pelos irmãos por inveja. Gênesis 37:11. Atos 7:9, onde cana significa inveja. O povo hebreu reclamou por inveja dos irmãos Moisés e Arão. Salmo 106:16. Os filisteus entulharam os poços de Isaac por inveja. Gênesis 26:14. O salmista Asaf chegou a ter inveja dos arrogantes que prosperavam, mas foi liberto. Salmo 73, versículos 3 e 17. A Bíblia nos ensina a não ter inveja dos ímpios que prosperam. Salmo 3:31, Salmo 37:1 e Provérbios 24:1. A inveja procede do coração que não nasceu de novo. Marcos 7:22, Mateus 15:10. Não tem intimidade com o invejoso. Provérbios 23:6. Não lhe conte seus sonhos, problemas, sua vida em geral. A inveja é amargurada e vem da sabedoria dos demônios. Nós lemos assim Tiago 3, capítulo 3, versículos 14 e 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A Bíblia Viva traduz assim: e evidentemente não se gabem de serem sábios e bons se vocês forem amargurados, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira, porque a inveja e o egoísmo não são uma espécie de sabedoria de Deus. Estas coisas são terrenas, materiais, inspiradas pelo diabo. E pior, os invejosos não entram no reino de Deus. Já tem mais essa ainda. Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo escreve abundantemente: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro ele começa, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja traz aflição de espírito. Eclesiastes 4:4. Também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito, infelizmente. Como identificar uma pessoa invejosa? Não se alega com o sucesso e a conquista dos outros, no caso aí de você e de ninguém. De certa forma, sentem prazer ao criticar alguém. Aliás, você vai ver que uma das características da pessoa invejosa é que ela sempre quer falar mal de alguém. Às vezes, ela já tem um objeto, né, o seu objeto da inveja, então sempre vai arrumar um jeito de falar mal daquela pessoa. Observa que sempre que se você citar alguma coisa daquela pessoa, ela vai falar alguma coisa mal. Você não vai vê-la falando coisa bem, raramente. E se você falar, ela vai também distorcer aquilo. De certa forma, sentem prazer ao criticar alguém. Dificilmente e raramente elogiam alguém. Tendem a subestimar a conquista dos outros, enquanto exaltam as suas próprias. Não, eu sim aqui. O meu cachorro late melhor, o meu gato mia muito mais, o meu passarinho canta muito mais que o seu, o meu pé de mamão dá muito mais mamão, muito mais gostoso, muito mais doce e maior que o seu. Você fica até sem saber o que fazer mais, né? Até as formigas que tem em casa são melhores que as que dão na sua. Até as baratas da minha casa são mais bonitas do que a sua. Falam da vida alheia o tempo todo. Então são verdadeiros fofoqueiros. Invejoso e fofoqueiro é praticamente, vamos dizer assim, é o lado avesso da roupa. São pessoas extremamente competitivas e não querem ficar para trás. Basta ver nas redes sociais, estão sempre se exibindo. Então esse tipo de coisa, você aprendeu hoje 3 coisas que amarram sua vida. Amanhã a gente completa com as outras 4. Vamos fazer as nossas orações então, agradecendo a Deus, né? E vamos orar aqui pelas intenções do jejum. Pai Celestial, apresentamos aqui a intenção coletiva do jejum.
para que o Senhor faça prevalecer a sua justiça e destrua toda obra demoníaca, que os seus anjos de guerra entrem, Senhor, nessa batalha e impeça toda a estrutura do espírito do anticristo e desses principados e potestades que atuam no Brasil, de construir, impedir a Bíblia de chegar até as pessoas não salvas, as pessoas que precisam ser libertas, Senhor, impedindo as pessoas de serem salvas em Cristo. Nós pedimos aqui, Senhor, também, porque essa é uma oração coletiva, que o Senhor esteja protegendo e socorrendo os cristãos na igreja, não só no Brasil, mas em todas as nações, aqueles que permanecem fiéis com a fé em Jesus, obedecendo aos mandamentos de Deus. E também, Senhor, nós queremos ligar aqui, para ser ligado no céu, o teu socorro, a proteção e a provisão na vida dos cristãos e dos missionários em especial, Senhor, os missionários, essas famílias missionárias que estão espalhadas em cada canto das nações, Senhor Deus, sofrendo perseguição, ameaça de expulsão, ameaça de morte, tentando impedir que eles tenham visto para poder fazer o teu trabalho. Aqui em especial nós apresentamos o Emerson, a Ivonete, a Bianca e a Beatriz, essa família que nós ajudamos, Pai, e também por todos aqueles que estão na sua igreja, que precisa de um avivamento, Senhor, um avivamento verdadeiro, ó Senhor, em cada região, cada cidade, cada congregação, trazendo a consciência da presença real de Jesus Cristo nas suas vidas, que possam ser levados a fazer discípulos, a obedecer a tua ordem, Senhor, e fazer discípulos em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu quero apresentar a Ti agora cada um dos intercessores. Pega aí o seu papel, esteja com ele na mão, em nome de Jesus. Anotado aí os seus pedidos. Eu apresento a Ti, meu Deus, Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Vitor, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Damasceno Arantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geociano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Suzana da Silva Antônio, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e o pequenino Arthur Isaac. Senhor, na vida de cada um, meu Deus, e também na vida de todos aqueles que estão acompanhando a live, aqueles que vão assistir a mensagem, receber a oração, eu faço o decreto, levanto, Senhor Deus, esse decreto sobre a tua vida e sobre a tua família. Os 7 decretos de bênçãos. Primeiro, que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia e amor. Segundo, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente e desfrute dessa bênção maravilhosa. Terceiro, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, porque assim serão abençoados pelo Senhor, lâmpada para os seus pés serão. Quarto, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família, com medida recalcada, sacudida e transbordante. Quinto, que haja saúde sobre a tua vida e saúde sobre toda a sua família. Sexto, em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3, na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac. Romanos 4:16. Que pela graça você fique firme na promessa e que ela seja o foco da sua bênção e da sua fé emuná, como a fé que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29.
Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, caminhando. 15 dias se passaram. Vocês veem como é que passa rápido, né? Eu agradeço mais uma vez, então, aí a presença de todos, né? A Mara Danelon, Fabrício Galon, Cláudia Aparecida, Gilciano Pereira, Renata Placidelli, Catarina Augusta, Dani Arantes, Ilza Toniza, Juliana Migliorini, Fábio Souza, a Joyce Camila, Diana Mello, Érica Matos, Mauro Andriotti, Dani Arantes, Leonilda Vitor, Claudineia Paula, Suzana Antônio, André Ferreira Júnior, Elisandra Costa, Maria Lucia de Jesus, Lucas de Paula, que Deus abençoe vocês. Espero que todos estejam entendendo todas as mensagens, procurando caminhar nessas mensagens, fazendo todas as correções necessárias, porque nós estamos nos últimos dias do jejum. Então muita coisa maravilhosa está para acontecer. E quanto mais a gente for se libertando dessas coisas, colocando na mão do Senhor, mais facilmente a resposta do Senhor virá sobre nós. Eu quero então agora que você receba a bênção do Senhor, a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a bênção do Senhor seja sobre você, você tenha um sono maravilhoso. Na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Tenha uma semana de vitórias, continue caminhando firme, agora estamos na semana derradeira. Estamos indo para chegar ao pódio, para receber aquilo que estamos tanto buscando na presença de Deus. Agora, depois, um dia ou outro, Deus tem uma forma de trabalhar para todos nós. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe e que todos possam ver as bênçãos do Senhor em nome de Jesus Cristo. Abençoando também a sua família. Espero que essas mensagens possam e as orações alcançar todas as suas famílias. Gostei do coraçãozinho. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.